Antologia da Literatura Fantástica. Organização de Adolfo Bioy Casares, Jorge Luiz Borges, Silvina Ocampo. Tradução de Joseli Viana Baptista. Editora Kozak Naif. Franz Kafka. Josefina, a cantora, ou o povo dos ratos. Uma artista da fome, 1924. Nossa cantora se chama Josefina. Quem nunca a ouviu, não conhece o poder do canto. Não há quem não se extasie com o seu canto. E isso é digno de nota porque nossa espécie, em geral, não gosta de música. A quietude é a música que mais apreciamos. Nossa vida é dura e não conseguimos, nem mesmo quando tentamos nos desligar de todas as preocupações cotidianas, alcançar coisas tão elevadas quanto a música. Mas não nos queixamos, não vamos tão longe. Nossa maior virtude é considerada uma astúcia prática que nos é, naturalmente, urgente em extremo. E com um sorriso de astúcia costumamos nos consolar de tudo, até da nostalgia da felicidade que a música pode dar. Mas isso não acontece. Josefina, porém, é a exceção. Adora música e também sabe comunicá-la. Ela é única e quando nos deixar, a música desaparecerá de nossas vidas. Quem sabe por quanto tempo? Muitas vezes me pergunto o que realmente acontece com essa música. Sendo tão desafinados, como podemos compreender o canto de Josefina? Mas Josefina nega nossa compreensão. Talvez nós apenas acreditemos em entendê-la. A resposta mais simples seria de que é tamanha a beleza desse canto que até os sentidos mais obtusos não resistem a ela. Mas esta resposta não é satisfatória. Se assim fosse, diante desse canto deveríamos ter imediatamente e sempre a sensação de que nessa garganta ressoa algo que nunca se ouviu e que podemos ouvir porque Josefina, e somente ela, nos capacita a ouvi-lo. Mas, em minha opinião, isso não acontece. Não sinto isso. E não percebi ninguém sentindo alguma coisa parecida. Nos círculos íntimos, confessamos abertamente que o canto de Josefina não é nada extraordinário como canto. É um canto, de fato. Apesar de não sentirmos a música, temos tradições de canto. Em tempos passados, nosso povo cultivou o canto. As lendas o mencionam e até se preservaram canções que, de certo, agora ninguém consegue cantar. Temos, portanto, uma ideia de canto. A arte de Josefina não cabe nessa ideia. E a arte, de fato? Ou somente canto? Não passará, talvez, de um guincho? Todos nós sabemos guinchar, mas essa é uma forma de expressão própria de nossa vida, não uma habilidade artística. Muitos de nós guinchamos sem perceber, sem ao menos saber que guinchar é uma de nossas peculiaridades.
Se for mesmo verdade que Josefina não canta, mas guincha, o que não vai muito além do nosso guincho habitual, talvez sua força não alcance a de qualquer trabalhador que assovia todo dia, além de trabalhar. Se tudo isso, repito, for verdade, o que Josefina exibe como arte seria refutado. Mas ainda teríamos que resolver o mistério de seu grande desempenho. Porque não é só um guincho que ela emite. Se nos afastamos um pouco quando Josefina canta em meio a outras vozes e tentamos reconhecer a dela, só ouvimos um guincho comum, que se distingue apenas por sua delicadeza ou fraqueza. Mas se estamos diante de Josefina, a coisa muda. Para sentir sua arte, além de ouvi-la, é preciso vê-la. E mesmo que seu canto se reduzisse a nosso guincho de cada dia, o mais estranho é que nos preparemos com solenidade para uma ação costumeira. Quebrar uma noz não é certamente uma arte difícil. E por isso ninguém ousaria reunir um público e começar a quebrar nozes para entretê-lo. Mas se alguém o fizer e obtiver sucesso, deve haver algo em sua execução que supere essa arte, pois todos a possuímos, e pode até ser útil para o desempenho do novo quebrador ele se mostrar menos eficiente em quebrar nozes do que a maioria de nós. Talvez aconteça o mesmo com o canto de Josefina. Admiramos nela o que não admiramos em nós. E nisso ela está de pleno acordo conosco. Eu estava presente certa vez em que alguém, como costuma acontecer, mencionou modestamente o guincho popular. E isto bastou para irritar Josefina. Nunca vi um sorriso tão desdenhoso e arrogante como aquele. Ela, que por fora é a delicadeza personificada. Notável por isso, até em nosso povo, tão rico em tipos femininos. Ela, com sua grande sensibilidade, percebeu que esse sorriso era vulgar e se recompôs, mas negou qualquer relação entre sua arte e o chiado comum. Sente apenas desprezo e provavelmente ódio inconfesso por aqueles que pensam o contrário. Isso não é vaidade, pois tais opositores, entre os quais de algum modo eu me incluo, não admiramos menos que a multidão. Mas, para Josefina, a admiração não basta. Ela exige uma admiração especial. Quando se está diante dela, pode-se compreendê-la. Só a atacam de longe. E diante dela, sabe-se que o que ela guincha não é guincho. Já que guinchar é um de nossos hábitos inconscientes, seria de se supor que a plateia de Josefina também guincha. Sentimos-nos satisfeitos com sua arte e guinchamos quando estamos satisfeitos. Mas sua plateia não guincha. Está muda. Cala-se, como se participasse da ansiada paz, da qual nosso guinchar nos afasta. O que nos extasia? Seu canto ou o solene silêncio que cerca sua voz fraca? Certa vez aconteceu de uma ratinha começar inocentemente a guinchar enquanto Josefina cantava. Ora, esse guincho era idêntico ao que Josefina nos fazia ouvir.
No palco, guinchos meio tímidos, apesar da maestria da cantora. Na plateia, guinchos involuntários. Era impossível distingui-los. No entanto, na mesma hora silenciamos a intrusa com vaias e apupos, mesmo não sendo necessário, porque ao se dar conta, ela mesma se arrastou para fora, de medo e de vergonha, enquanto Josefina entoava fora de si seu guincho triunfal com os braços estendidos e o pescoço espichado. E depois, ela é sempre assim. Qualquer detalhe, qualquer eventualidade, qualquer aborrecimento, um estalo do piso, um ranger de dentes, um defeito na iluminação, lhe parecem apropriados para que seu canto sobressaia. Para ela, todos os ouvidos são surdos, e embora não lhe faltem aplauso e entusiasmo, há muito desistiu de ser realmente compreendida. Por isso as interrupções e os incômodos lhe convêm. Tudo o que de fora opõe-se à natureza de seu canto e que, em luta fácil, ou mesmo sem luta, é vencido num simples confronto, pode ajudar para que a multidão acorde e lhe demonstre, se não compreensão, um respeito religioso. Se ela aproveita assim as pequenas coisas, imagine as grandes. Nossa vida é muito agitada. Cada dia nos traz surpresas, temores, esperanças e sustos. Seria impossível suportá-la sem o apoio dos camaradas. Mesmo assim, é muito difícil. Às vezes, milhares de coisas cambaleiam sob uma carga destinada a apenas um. Então, Josefina pensa que chegou sua hora. E logo a delicada criatura está pronta, seu peito vibrando de forma assustadora, como se reunisse toda a sua pouca força no canto, como se estivesse nua e inteiramente entregue à proteção de espíritos benévolos, como se ao arrebatar-se no canto lhe restasse tão pouca coisa fora da música que um leve sopro frio poderia matá-la. E ao ver isso, nós, os presentes, costumamos dizer: não consegue nem guinchar direito. É terrível o esforço que ela faz. Não para cantar, não estamos falando de cantar, mas para conseguir, bem ou mal, o guincho de sempre. É essa nossa impressão, inevitável, mas passageira. E logo estamos imersos no sentimento da turba que, prendendo o fôlego, ouve timidamente em cálida proximidade. E para reunir à sua volta essa multidão de um povo errante como o nosso, quase sempre basta Josefina jogar a cabeça para trás, olhar para cima e entreabrir a boca. Sinais que anunciam sua intenção de cantar. E ela pode fazê-lo onde tiver vontade, mesmo que seja num local escolhido ao acaso. Logo a notícia se espalha e a procissão de seus devotos começa a chegar. Mas às vezes surgem obstáculos, pois Josefina canta de preferência em épocas de agitação, quando os afazeres e as necessidades nos dispersam por múltiplos caminhos. E então, apesar de toda a boa vontade do mundo, não conseguimos nos reunir tão rápido quanto Josefina gostaria.
Ela permanece por um tempo em sua postura grandiloquente, sem um número suficiente de ouvintes. E então fica realmente furiosa, chutando o chão, blasfemando de uma forma pouco virginal e até mordendo. Mas essa conduta não chega a prejudicar sua fama. Em vez de tentar refrear suas pretensões exageradas, todos tentam satisfazê-la secretamente. Enviam mensageiros por todos os caminhos para trazer ouvintes e são vistos apressando com gestos os que chegam. Essa faina prossegue até que se reúna um número passável. O que leva o povo a se importar tanto com Josefina? Esse problema não é mais fácil de solucionar que o próprio canto de Josefina. Dir-se-á que o povo é incondicionalmente afeiçoado a Josefina em virtude de seu canto. Mas não é esse o caso. Nosso povo é incapaz de uma adesão incondicional. É um povo que, acima de tudo, ama a astúcia inócua, a fala infantil e inocente que mal move os lábios. A própria Josefina sabe e luta contra isso com toda a força de sua frágil garganta. Evidentemente não podemos ir tão longe com essas observações. O povo é submisso a Josefina, mas até certo ponto. Por exemplo, é incapaz de rir dela. Chega a admitir que Josefina é bastante ridícula. Apesar de todas as misérias de nossas vidas, rimos com facilidade. Um leve riso nos é peculiar. Mas de Josefina não rimos. Muitas vezes tenho a impressão de que o povo imagina sua relação com Josefina como se esse ser frágil, carente de indulgência, de alguma forma notável, segundo ela mesma, pelo canto, estivesse confiado a ele. O motivo não é claro para ninguém. Mas o fato é indiscutível. Não se deve rir do que nos foi confiado. Seria falta com um dever. A maior maldade de que os mais malvados são capazes consiste em dizer: nossa risada acaba quando vemos a Josefina. Assim, o povo cuida de Josefina como um pai cuida de um filhinho que lhe estende a mão. Não se sabe se para pedir ou exigir. Seria de se pensar que nosso povo é incapaz desses deveres paternais, mas ele os cumpre de maneira exemplar. Pelo menos nesse caso. Nenhum indivíduo seria capaz do que o povo faz em conjunto. De certo, a diferença de forças entre o povo todo e um indivíduo é imensa. Basta que o povo abrigue-se protegido no calor de sua proximidade para que este se encontre seguro. É claro que ninguém se atreve a tratar dessas coisas com Josefina. A proteção de vocês não me interessa, diz ela. Tem razão. Talvez nós é que devêssemos nos proteger de você. Pensamos em silêncio. Além disso, não há contradição se ela se insurge contra nós. São apenas modos e gratidão infantis, e o modo do pai é não levá-los em consideração. Há outra coisa mais difícil de explicar no trato do povo com Josefina, pois Josefina pensa que é ela que deve proteger o povo. E poderia parecer realmente que seu canto nos salva de más situações políticas ou econômicas. Quando não espanta a desgraça, ele ao menos nos dá força para suportá-la. Josefina não afirma isso, exatamente, pois fala pouco e é silenciosa comparada conosco. Mas essa afirmação brilha em seus olhos.
e pode ser lida em sua boca fechada. Entre nós, muito poucos conseguem manter a boca fechada. Ela consegue. A cada má notícia, e em certos períodos, há diariamente más notícias de sobra, entre elas também as falsas e as semi-verdadeiras, Josefina se levanta de chofre. Ela, que em geral se arrasta pesadamente pelo chão, endireita-se, espicha o pescoço e tenta dominar seu rebanho com o olhar, como um pastor diante de uma tempestade. É verdade que há crianças com pretensões análogas, mas em Josefina, essas pretensões não deixam de ter mais fundamento do que nas crianças. Não nos salva nem nos dá força alguma, é claro. E é fácil arvorar-se em salvador a posteriori deste povo tão acostumado com a desgraça, nem um pouco indulgente consigo mesmo, rápido em tomar decisões, bom conhecedor da morte, temeroso apenas na aparência, nessa atmosfera de temeridade em que sempre vive e, além disso, tão fecundo quanto arrojado. É fácil, digo, fingir-se a posteriori salvador deste povo que sempre soube, bem ou mal, salvar-se a si mesmo, mesmo que mediante sacrifícios que fazem tremer de espanto o pesquisador histórico. Em geral, descuramos por completo da pesquisa histórica. No entanto, é verdade que em situações aflitivas escutamos melhor a voz de Josefina do que em outras ocasiões. As ameaças que pairam sobre nós ficam mais quietas, mais modestas, mais dóceis sob o comando de Josefina. Com prazer nos reunimos, com prazer nos amontoamos, principalmente porque agora o motivo é bem diferente da tortura dominante. É como se bebêssemos rápido, conjuntamente. Sim, é preciso se apressar. Josefina sempre se esquece disso. Uma taça de paz antes do combate. Acaba sendo menos um recital de canto e mais um comício popular. E um comício, certamente, no qual todos permanecemos mudos. Menos Josefina. A hora é séria demais para perder tempo com conversas. Naturalmente, essas circunstâncias não satisfazem Josefina, apesar de toda a sua inquietação e nervosismo. Há coisas que muitas vezes ela não vê, seu convencimento a cega, e também, sem muito esforço, podem fazê-la preterir muitas outras, pois um enxame de aduladores se encarrega disso. Mas cantar sem ser notada, em papel secundário ou num cantinho de uma assembleia popular? Jamais. Isso não acontece, pois sua arte não passa despercebida, ainda que no fundo, ocupados com outra coisa, não fiquemos em silêncio apenas devido ao canto. Muitos sequer olhando para ela, afundando o focinho no pelo do vizinho, e que Josefina, lá em cima, pareça se agitar em vão. Não há dúvida de que um pouco de seu guincho nos toca. Esse guincho que se eleva sobre o forçado silêncio geral é quase uma mensagem do povo para o indivíduo. O guincho frouxo de Josefina, em meio a graves decisões, é quase como a existência miserável
de nosso povo em meio ao tumulto inimigo. Josefina se firma e abre caminho até nós. É confortante pensar que se firma em voz nenhuma, essa destreza nenhuma. Se entre nós existisse um verdadeiro artista de canto, não o suportaríamos em momentos como esse. Rejeitaríamos unanimemente seu recital como uma insensatez. Tomara que Josefina não descubra que o mero fato de nós a ouvirmos é uma prova contra seu canto. Sem dúvida ela vislumbra isso, e não à toa nega tão ardorosamente que possamos escutá-la. Todavia, sempre volta a cantar, a diluir-se em seu guincho, para além dessa suspeita. Mas sempre terá um consolo. Talvez nós a escutemos da mesma forma que se escuta um artista do canto. E Josefina alcança resultados que um grande artista tentaria inutilmente alcançar e que correspondem justamente a seus precários recursos vocais. Isso se deve, sobretudo, ao nosso modo de vida. Em nosso povo se desconhece a juventude. Mal se conhece uma mínima infância. É verdade que asseguramos às crianças uma liberdade especial e que devemos reconhecer seu direito a certa negligência e a certa travessura e também ajudá-los um pouco. Nada mais plausível que essas exigências. Todos as reconhecem, mas nada menos admissível na realidade de nossa vida. E os esforços que fazemos, nesse sentido, são efêmeros. Na época em que a criança pode perambular um pouco e conhecer o que está à sua volta, já precisa em nosso meio ganhar a vida como um adulto. Os distritos em que vivemos dispersos, por razões econômicas, são muito grandes. Nossos inimigos são tão numerosos e os perigos que nos espreitam tão incalculáveis que não podemos manter as crianças afastadas dessa luta pela vida. Se não lutassem, elas também morreriam. E estas tristes causas se soma a outra, muito relevante: a fecundidade de nossa raça. Uma geração empurra a outra. As crianças não têm tempo de serem crianças. Nos outros povos, os pequenos são criados com um zelo especial. E ainda que se construam escolas e delas saia uma enxurrada de crianças, sempre durante algum tempo são as mesmas crianças que estudam ali. Nós não temos escolas, e de nosso povo, a intervalos exatíssimos, manam bandos incontáveis de crianças, balbuciando ou piando até conseguirem guinchar, espojando-se ou rolando sob a pressão do bando até conseguirem andar sozinhas, atropelando desajeitadamente com sua massa tudo o que encontram pela frente até conseguirem enxergar. E não como as crianças nas escolas, que são sempre as mesmas. Não, aqui são sempre novas, infindáveis, ininterruptas. Mal uma criança aparece, já não é mais criança, e é empurrada por novos focinhos, indistinguíveis na multidão apressada. Por mais bonito que isso seja, e por mais que os outros nos invejem, não nos é permitido dar às nossas crianças uma verdadeira infância. Isso tem consequências. Uma perpétua e arraigada puerilidade permeia nosso povo, em contraste direto com nossa melhor aptidão, que é o entendimento prático. Muitas vezes agimos do modo mais bobo, justamente como as crianças, esbanjadores, imprudentes e generosos. E embora nossa alegria já não consiga manter a força da alegria infantil, alguma coisa ainda nos resta, sem dúvida. Faz tempo
que Josefina tira proveito dessa puerilidade. Mas nosso povo não é apenas infantil, também é prematuramente velho. Não temos juventude. Viramos adultos num instante e permanecemos adultos durante tanto tempo que certo desespero e certo cansaço deixam sua marca no temperamento aplicado e otimista de nosso povo. Talvez essa seja a causa de nossa falta de musicalidade. Somos velhos demais para a música. Sua agitação, seu voo não combinam com nossa seriedade. Cansados, nós a rejeitamos com um gesto. Limitamo-nos a guinchar. Bastam-nos alguns guinchos de quando em quando. É possível que não haja talentos musicais entre nós, mas se houvesse, a índole de nossa gente os suprimiria antes da maturidade. Josefina, por sua vez, pode guinchar, ou cantar, ou como quer que ela queira chamá-lo. Isso não nos incomoda. Suportamos bem isso. Se há alguma música nos sons que ela emite, essa música é mínima. Dessa forma, certa tradição musical se mantém, sem que ela nos pese. Em seus recitais, apenas os muito jovens se interessam pela cantora. Olham-na com espanto quando ela move os lábios e solta o ar entre os incisivos miúdos, embevecida com seus próprios tons. Perde a força e utiliza sua languidez para destacar novas habilidades cada vez menos incompreensíveis até para ela mesma. Mas a multidão se mantém reunida e na expectativa. Sonhamos nas raras tréguas da batalha. É como se nossas pernas bambeassem e como se pudéssemos, por uma vez, deitar e relaxar na cama aconchegante do povo. E em meio ao sonho, a intervalos, ouve-se o guincho de Josefina. Ela diz que é brilhante. Para nós, é enfadonho. Há nessa música um pouco de nossa pobre e breve infância. Um pouco da felicidade perdida que não recuperamos. Mas há também um pouco da nossa ativa vida presente, de sua vivacidade pequena, incompreensível e, no entanto, tão obstinada. Isso tudo não se expressa com uma grande voz, mas bem devagar, sussurrando com intimidade, muitas vezes roucos de tanto soltar os guinchos, por mais fracos que sejam, pois assim é a língua do nosso povo, embora muitos guichem a vida toda e nem percebam. Aqui, ao contrário, o guincho está livre das amarras do cotidiano e também nos liberta, ainda que por um momento. Na verdade, seria uma pena deixarmos de ouvir esses recitais, mas daí a afirmação de Josefina de que sua música infunde novas forças, há uma grande distância. Estou falando, bem entendido, da gente comum, e não de alguns partidários incondicionais. Como seria diferente, dizem estes com arrogância. Como se poderia explicar a grande afluência de público, principalmente em momentos de perigo grave e imediato, o que prejudicou mais de uma vez nossa oportuna
nossa oportuna defesa contra esse perigo. Infelizmente, a última afirmação é verdadeira, e não é exatamente um título de glória para Josefina. Sobretudo se considerarmos que muitas vezes o inimigo dispersou nossas reuniões, matando muitos dos nossos, e que Josefina, a culpada de tudo, talvez tenha atraído o inimigo com seus guinchos. Sempre reservou para si mesma o lugar mais seguro e foi a primeira a desaparecer com a cumplicidade de seus partidários. Sabemos disso tudo, mas mesmo assim corremos a rodeá-la cada vez que ela volta a cantar. Daí se poderia deduzir que Josefina está acima da lei, que se permite que ela faça o que bem entender, mesmo que prejudique a comunidade, e que a ela tudo é perdoado. Se assim fosse, as pretensões de Josefina estariam explicadas. Até poderíamos ver nesta liberdade que seu povo lhe concede, neste extraordinário presente, e por certo, contrário às leis, a ninguém jamais concedido, o reconhecimento de que seu povo, como ela afirma, não a entende. Espanta-se e fica pasmo com sua arte e, sentindo-se indigno dela, tenta compensar com um favor supremo que chega até a morte, os sofrimentos que lhe causa com sua incompreensão. Assim como a arte de Josefina está além do alcance geral, o povo também deixa fora do poder de suas ordens a pessoa de Josefina e seus caprichos. Nas pequenas coisas, talvez aconteça assim. Talvez o povo capitule rápido demais perante Josefina. Mas não é seu fã incondicional. Há muito tempo, talvez desde o início de sua carreira, Josefina luta para que não a obriguem a cantar. Deveriam eximi-la, portanto, de toda a preocupação econômica. Um entusiasta fácil, houve alguns entre nós, poderia pensar que o mero fato de formular semelhante exigência a justifica. Mas nosso povo não entende dessa forma e recusa tranquilamente a exigência da cantora. Também não se esforça muito para refutar os motivos da demanda. Josefina esclarece, por exemplo, que os esforços do trabalho prejudicam sua voz, que o trabalho a priva de qualquer possibilidade de descansar depois do canto e de se fortalecer para o próximo espetáculo, que dessa forma fica completamente esgotada e não consegue alcançar sua capacidade máxima. O povo a escuta e passa para outro assunto. Esse povo, tão fácil de comover, também sabe se mostrar insensível. A recusa é, às vezes, tão categórica que a própria Josefina se surpreende e fica mais razoável. Então trabalha como se deve, canta o melhor que pode, mas depois volta à carga. No fundo, é evidente que Josefina não deseja verdadeiramente o que exige. É razoável, não tem medo do trabalho, temor desconhecido entre nós, e, além disso, se lhe dessem o que exige, continuaria vivendo como sempre. O trabalho não a impediria de cantar. O canto não seria mais belo. O que Josefina deseja é o reconhecimento público, unânime e morredouro de sua arte. Isso ainda que todo o resto pareça acessível, fracassa obstinadamente. Talvez lhe fosse conveniente encarar a questão de outra forma. Talvez ela mesma reconheça o erro. Mas não pode voltar atrás. Isso pareceria uma deslealdade consigo mesma. É obrigada a prosseguir até a vitória ou a morte. Se fosse verdade que ela tem inimigos,
eles poderiam se divertir com essa luta. Mas não têm inimigos. E mesmo quando a criticam, essa luta não diverte ninguém. O povo se mostra em fria atitude de juiz, tanto na recusa do povo quanto na pretensão de Josefina. O mais significativo não é o assunto, e sim o fato de sermos implacáveis com uma pessoa que, por outro lado, protegemos paternalmente. Se em vez do povo se tratasse de um indivíduo, poderíamos pensar que este fora cedendo aos ardentes pedidos de Josefina, até finalmente se cansar e estabelecer limites para as concessões. Também poderíamos pensar que concordaram com todas as exigências para provocar uma última exigência excessiva e depois negá-la. Mas o povo não precisa de tais ardis, e sua veneração por Josefina é sincera e comprovada. Além disso, a vaidade de Josefina é tão grande que até uma criança poderia prever o resultado. Mas pode ser que, dada a ideia que Josefina tem do assunto, essas suposições também estejam em jogo e tornem mais amarga sua dor. Porém, mesmo que imagine essas coisas, ela não se deixa intimidar. E nos últimos tempos, acirrou a luta. Se antes lutava com a palavra, agora começa a usar outros meios, segundo ela mais eficazes, mas, a nosso ver, mais perigosos para ela mesma. Muitos acreditam que Josefina fica tão aflita assim por estar se sentindo velha, porque sua voz apresenta falhas. Ele parece urgente travar o último combate para ser definitivamente reconhecida. Não acredito nisso. Josefina não seria quem é se isso fosse verdade. Para ela, não há nem velhice, nem enfraquecimento da voz. Quando quer alguma coisa, não é por motivos superficiais, mas por lógica íntima. Estende a mão para a coroa mais alta. Se dependesse dela, mais alto ainda a exibiria. Esse desprezo pelas faculdades externas não a impede de utilizar os meios mais indignos. Considera indiscutível seu direito. Além do mais, julga que os meios dignos fracassariam neste mundo. Talvez por isso mesmo, tenha deslocado a luta para outro terreno, menos importante para ela. Seu séquito fez circular frases suas, segundo as quais ela é capaz de cantar de forma a encantar o povo todo. Contudo, acrescenta Josefina, não se deve bajular a plebe. As coisas devem permanecer como estão. Assim, por exemplo, espalhou-se o boato de que Josefina tem a intenção, se não a satisfizerem, de abreviar os trinados. Eu não entendo nada de trinados, e nunca os notei em seu canto. Mas Josefina publica sua ameaça. Eu, por minha vez, não percebi nenhuma diferença entre seus recitais de agora e os de antes. O povo escuta como sempre, sem se manifestar quanto aos trinados, e não mudou sua conduta diante das exigências de Josefina. O modo de pensar de Josefina, bem como sua figura, tem um quê de engraçado. Assim, por exemplo, como se sua decisão a respeito dos trinados fosse excessivamente implacável, declarou que com o tempo voltaria a cantar seus trinados completos. Mas no outro recital repensou e resolveu que os grandes trinados tinham acabado e não voltariam, a não ser depois de uma decisão favorável a ela. O povo continua benévolo, mas inacessível, como um adulto preocupado que não escuta as palavras de uma criança.
Mas Josefina não cede. Há pouco afirmou que se machucara no trabalho e não conseguia ficar de pé durante o canto. E como só consegue cantar de pé, agora tem que abreviar seus cantos. Embora manque e se deixe amparar por seu séquito, ninguém acredita em seu ferimento. Mesmo considerando a sensibilidade especial de seu corpo, não se pode esquecer que Josefina pertence a um povo de trabalhadores. Se a cada esfoladura começássemos a mancar, o povo todo andaria de muletas. Então que a carreguem como se fosse inválida, que ela se exiba nesse estado lamentável. Não importa. O povo ouve seu canto, agradecido, e não liga muito para a abreviação dos trinados. Como não pode mancar eternamente, ela inventa outras coisas. Cansaço, fraqueza, mau humor. Estamos condenados a ver o séquito de Josefina suplicando-lhe cantos. Consolam-na, afagam-na, só falta levá-la sobre um andor ao lugar escolhido. Ela consente finalmente, com lágrimas inexplicáveis. Mas quando vai começar, não com os braços abertos, como das outras vezes, e sim pensos, o que faz com que pareçam mais curtos. Quando quer entoar, um estremecimento involuntário a interrompe e ela desaba diante de nossos olhos. Depois se controla com energia e canta. Acho que mais ou menos como sempre. Quem percebe os matizes mais sutis, talvez possa distinguir uma leve excitação que a favorece. No final, parece menos cansada do que antes. Caminha confiante, se é lícito falar assim de seu esperneio arisco. E se afasta, recusando qualquer ajuda de seus cortesãos e desafiando com um olhar frio a multidão respeitosa que lhe abre passagem. No entanto, da última vez em que se esperava seu canto, Josefina desapareceu. Agora não só seu séquito está à sua procura, muitos se alistam na busca. Josefina desapareceu. Não quer cantar nem quer que lhe peçam isso. Agora nos abandonou de vez. É estranho como essa espertinha calcula mal, tão mal que nos leva a pensar que não calcula, mas que é levada pela correnteza de seu destino, que em nosso mundo só pode ser triste. Ela mesma se afasta do canto. Ela mesma destrói o poder que havia conquistado. Como adquiriu esse poder, conhecendo tão mal seu próprio povo? Ela se esconde e não canta mais. O povo, porém, tranquilo, sem desilusão aparente, senhorio, uma massa, descansando em si mesma, que formalmente, embora dê a impressão contrária, só pode dar presentes, nunca recebê-los, nem mesmo de Josefina. Este povo, repito, segue seu caminho. Mas Josefina deve estar decadente. Logo vai chegar um momento em que seu último guincho soará e ela ficará muda para sempre. Josefina é um episódio na história eterna de nosso povo. E esse povo vai superar sua perda. Não é fácil para nós. Como serão possíveis as assembleias em completo silêncio? Mas não eram silenciosas também com Josefina?
e seus guinchos eram mesmo efetivos ou mais fortes e vívidos do que serão na lembrança? Será que, em vida, não passaram de mera lembrança? Ou será que enaltecemos o canto de Josefina por ele ser imperdível? Talvez nossa perda não seja grande, mas Josefina, redimida dos anseios terrenos a que, segundo ela, estão predestinados os eleitos, irá se perder, cheia de júbilo, entre os incontáveis seres de nosso povo. E depois, dado que a história não nos interessa, entrará, como todos os seus irmãos, na exaltada libertação do esquecimento.